Bom dia a todos. Mais uma reunião, a última reunião da comissão processante, que hoje está praticamente no encerramento, né? Nós tivemos aí a notificação da prefeita, nós demos a oportunidade para que a prefeita pudesse vir até esta comissão e fazer a sua defesa. A prefeita, ela não quis fazer a sua defesa, então nos encaminhou a defesa final dos advogados que estão aí constituídos para fazer a defesa da prefeita. Chegando à defesa, nós encaminhamos ao relator para que nós tivéssemos aí 5 dias, nesse prazo de 5 dias, para retornar a essa comissão e apresentar o relatório final e a conclusão de todo esse processo. Já aproximam-se dos 90 dias, né? Nós temos que finalizar esse processo para sim encaminhar para a deliberação do plenário da Casa de Leis. Então agora eu vou pedir para que o vereador Zelão faça a leitura do seu relatório. Eu, como presidente, também fiz um relatório para poder apresentar nessa comissão e também para toda a população. Já agradeço a TV Votorantim que está aqui hoje fazendo a cobertura e logo mais vai transmitir na íntegra, para que todos possam avaliar e também ter a transparência também de todo o processo e também o setor de comunicação da Câmara Municipal, que depois vai fornecer esse link e vai também estar junto com todo o processo. Então agora eu gostaria de pedir para que o vereador Zelão, também bom dia ao nosso vereador Cirineu, membro dessa comissão presente, ou o vereador Mauro, que também está aqui acompanhando, né, com a sua assessoria, e os demais membros dessa Casa de Leis. E é o meu assessor também, Marcos Siqueira, que acompanhou todo o processo. Presidente, só antes de ler o relatório, posso pedir para você ler a ata, a última ata? Até a última ata para ler. Ah, sim. Vamos fazer a leitura da última ata, daí eu vou pro... Quero cumprimentar o presidente, Luciano Silva, também o relator Zelão, o vereador Mauro, que aqui está, todos os presentes. Ata da 11ª reunião, realizada no dia 29 de agosto de 2023, no processo número 10/23, referente à denúncia de infrações político-administrativas praticada pela prefeita e pelo vice-prefeito da cidade de Votorantim. A reunião da comissão processante teve sua abertura realizada pelo presidente e vereador Luciano Silva, às 12h55, na sala de reuniões, vereador Juraci de Oliveira Nunes, onde estavam presentes também os demais membros da comissão, os vereadores José Cláudio Pereira Zelão, o relator e Cirineu Barbosa. Na ocasião, o presidente explicou esta será a última reunião da fase de oitivas e de instrução e que agora irá notificar a prefeita para apresentar sua defesa final e que ela terá 5 dias para encaminhá-la e que, em seguida, o vereador Zelão, relator, terá 5 dias para a apresentação do relatório final da comissão processante. Luciano afirmou que a prefeita não teve interesse em fazer sua defesa pessoalmente, já que havia colocado seus argumentos no processo. O presidente relatou também que a atribuição da presidência, então, será juntar todos esses documentos e agendar a sessão de julgamento, e que posteriormente voltarão a se reunir para as devidas deliberações. O vereador Zelão questionou se assim que finalizar todo o processo, a deliberação para votação em plenário é emissão do presidente. Luciano afirmou que sim. O relator solicitou ao membro, o vereador Senhor Barbosa, para a leitura da ata. O parlamentar iniciou cumprimentando todos e deu sequência à leitura. Em seguida, a ata foi colocada em votação pelo presidente e aprovada. O vereador Luciano retomou a palavra esclarecendo que o link com os depoimentos das testemunhas já faz parte das atas e está à disposição. Agradeceu os presentes, especialmente a cobertura da TV Votorantim, na pessoa de Kelvin, que tem acompanhado todas as reuniões, e que esta cobertura reflete a transparência dos trabalhos da comissão, e que está público, fazendo com que a população possa assistir na íntegra aos encontros. Disse ainda que a comissão deu espaço a todos durante os trabalhos, ouvindo cada testemunha rolada, mesmo diante das dificuldades de notificá-las, para que houvesse o direito à ampla defesa da prefeita Fabiola Alves, sempre pautado pela lisura e transparência de todo o processo, sem qualquer cerceamento. Ele agradeceu ao vereador Cirineu, membro desta comissão, sua assessora Sara, o vereador Zelão, relator da comissão, suas assessoras, Sueli e Sandra, pois disse saber que não é fácil estarem atentos a tudo para a elaboração
do posterior relatório, para garantir a lisura e a credibilidade do processo. Agradeceu também seu assessor Marcos Siqueira, que esteve acompanhando todas as sessões, e a equipe de comunicação da Casa de Leis, Luiz e Carla, e reforçou que nesta data encerra-se as reuniões de instrução e que a prefeita será notificada para que no prazo de 5 dias proceda com a entrega da sua defesa, e que posteriormente o relator, vereador Zelão, terá 5 dias também para a entrega do relatório final. O relator, vereador Zelão, por sua vez, igualmente agradeceu cada membro da comissão, sua assessoria Sandra e Sueli, as equipes de comunicação e informática, pelo suporte e ressaltou que não é fácil participar de um processo como este, pois toma tempo e exige muita responsabilidade. Afirmou que está trabalhando pela imparcialidade das tarefas. Chamou atenção para o respeito com que a comissão conduziu esta comissão. Já o vereador Cirineu Barbosa destacou o trabalho da comissão processante desde a constituição dos membros e que, apesar das dificuldades e pressões exigidas, com equilíbrio, saberia a força concedida por Deus, foi possível finalizar a missão com tranquilidade. Em seguida, o presidente Luciano agradeceu aos membros e encerrou a reunião. Vereadores: Luciana Silva, presidente; José Cláudio Pereira, relator; Cirineu Barbosa, membro. A aprovação da ata contempla, né, toda a reunião passada, também tem o link à disposição para quem quiser, é público, né? Sendo assim, declaro aprovada a ata da reunião, da última reunião passada, né, da comissão processante. Gostaria de pedir agora que o Zelão, vereador relator desta comissão, faça a leitura do parecer. Bom dia, novo vereador Luciano. Bom dia, novo vereador Cirineu, Mauro aqui presente, assessorias, a todo o vereador Ita aqui presente também, e a toda a assessoria e toda a equipe aqui que está acompanhando aqui esse processo. Relatório final da defesa prévia do processo 1023, referente à denúncia de infração política e administrativa praticada pela prefeita e pelo vice-prefeito da cidade de Votorantim. Parecer final. Os trabalhos da comissão processante. Trata-se de uma denúncia do munícipe Paulo Nogueira dos Santos, na qual o denunciante afirma que a prefeito e vice-prefeito reajustaram seu subsídio nos anos 2022 e 2023 sem a previsão legal, conduta que estaria em conformidade com a hipótese do artigo 4 do inciso 7 do inciso 7 e 10 do decreto da lei 201/67. Os denunciados foram citados, apresentaram a defesa prévia no termo do artigo 5º do inciso 3º do decreto da lei 201/67, tendo o relator, após examinar a defesa, emitido o parecer rejeitado na denúncia, opinião pelo arquivamento da denúncia. Contudo, o parecer do relator não foi acolhido pelos demais membros da comissão processante, tendo o vereador presidente Luciano apresentando novo relatório pelo prosseguimento das investigações e para que fossem ouvidas testemunhas roladas da defesa da prefeita, sendo este aprovado por 2 votos do presidente e o membro do vereador Cirineu. Entretanto, houve uma decisão do mandato de segurança impetrado pelo vice-prefeito na face da presidência dessa casa. O vereador Tiago Schilling, tendo a meritíssima juíza de segunda vara civil de concedido a liminar para determinar a suspensão da tramitação desta comissão processante em relação ao denunciado. A prefeita imediatamente apresentou a petição solicitando que o parecer pelo arquivamento da denúncia seja submetido ao plenário, além de requerer a suspeição do vereador presidente dessa casa desta comissão e solicitar o adiamento das oitivas agendado para o dia 8/8/2023. Porém, o vereador presidente rejeitou todos os pedidos formulados
pelo prefeito decidiu pela continuidade dos trabalhos da comissão. Em seguida, foram realizadas as sessões, 5 sessões, por comissões processantes para ouvir as testemunhas da defesa, ressaltando que, devido às dificuldades, transcrevido nas atas todas as falas do depoente, tempo hábil ficou definido, em conjunto com os membros e com a Procuradoria Jurídica dessa Casa de Leis, a criação de um link para disponibilizar os vídeos, depoimentos, para que todos tivessem acesso, de acordo com o cronograma do presidente da comissão. Sexta reunião, realizada dia 8/12, oitiva Gabriel, secretário municipal de administração, Henrique Alce, procurador jurídico e secretário municipal de negócios jurídicos, Gustavo Portela Barata de Almeida, advogado e ex-secretário de negócios jurídicos. A sétima reunião, realizada no dia 11/8, da oitiva Guilherme dos Reis Gazola, prefeito de Itu. A oitava reunião, realizada dia 15/8/2023, oitiva deputado Jefferson Alves de Campos, deputado estadual, deputado federal, né? Federal. Federal, tem que corrigir aqui, que é, Depois a gente eu corrige o coloquei texto. aqui, que é federal. Você lê, corrige e depois ele recebeu o erro aqui. A nona reunião, realizada em 18/2/2023, oitiva Márcio Roberto Castilho de Leme, advogado, presidente da Aldeia de Sorocaba, Júlia Gavão Andes, procurador do município, procuradora municipal, e João Leandro da Costa Filho, advogado e secretário parlamentar. A 10ª reunião, realizada dia 22, oitiva, deputado Vitor Lipe, deputado federal, e Pérez Gonçalves, prefeito de Capela do Alto. Capela do Alto. Só marcando aqui, só para não perder aqui. Conclusão. Conforme afirmamos anteriormente, esse relator emitiu o parecer propondo o arquivamento da denúncia após examinar as defesas prévias e agora, após o esclarecimento por meio das testemunhas, estou convicto da minha decisão pelo arquivamento. Os índices apresentados juntamente à documentação que foi anexada à peça de defesa de forma clara atestam a ausência de qualquer ato de má-fé por parte da denunciada que pudesse fundamentar a infração nos termos do artigo 7, dos incisos 7 ou 10 do artigo 4 do Decreto-Lei 201/67. Dessa forma, não há fundamento para acolher procedência da denúncia. O sólido conjunto consistente afasta a alegação de que os aumentos dos salários dos agentes públicos não foram previstos por lei. Na medida que o artigo 4 da Lei Municipal número 2.785/2020 assegura expressamente a revisão anual geral da RGA dos valores da lei que foi aprovada na Câmara Municipal. Os reajustes de 5% concedidos em janeiro de 2022 e 10% concedido em 2 parcelas, abril e junho de 2022, enquanto a previsão legal da Lei Municipal número 2.827/2021, de 2021, na Lei Municipal 2.899/22, além das mais... E a propriedade da Lei Orgânica Municipal também autoriza em seus artigos 128. Não tem fundamento, alegando que as medidas teriam sido realizadas de maneira sorrateiras, já que a lei tiveram tramitação regular nessa Casa Municipal, com ampla aprovação dos vereadores. Também não há como acolher o argumento que o reajuste por meio de revisão geral do anual do RGA deve ser limitado especificamente aos servidores públicos, sendo certo que relatam as testemunhas de maneira unânime e convergente à matéria. Esta está em discussão no Supremo Tribunal Federal. A decisão de inconstitucionalidade feita pelo Tribunal de Justiça de São Paulo não leva à atribuição de infração política disciplinar ou aos acusados. De acordo com o Decreto de Lei
201/67, devido à falta de jurisprudência consolidada sobre o assunto, conforme também confirmado pelas testemunhas ouvidas. Em decorrência disso, destaca-se que o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo avaliou que a devolução dos montantes recebidos não é cabível, tendo em vista de natureza alimentar desses rendimentos e percepção de boa-fé. Com base aos documentos apresentados nas evidências coletadas, todos os valores estão sendo devolvidos ao município, o que reforça a percepção de que a conduta não foi pautada em má-fé, mas sim uma interpretação divergente da lei. Na ocasião, a promulgação da lei, existiam decisões judiciais que reconheciam a possibilidade de ampliação da RGA. Agentes políticos aos atestados pelos alimentos trazido à tona da defesa da prefeita, conforme pelas testemunhas, especialmente pelo prefeito de Itu, senhor Guilherme Gazola, e pelo advogado, presidente da Ordem do Advogado do Brasil, da segunda subsede da OAB Sorocaba, senhor Márcio Lema. Tendo em vista o que disse o prefeito de Sorocaba, o atual deputado federal Vitor Lippe, que a máquina pública é ampla, dividida em secretarias, setores, portanto, é passível de erros por parte de todo o colegiado, e que isso não faz do agente público culpado por qualquer falha administrativa. Tal como mencionado, sendo de tomar os depoimentos da testemunha, não havia elementos que surgissem a realização dos atos desonestos. Atualmente está claro que o fato alegado não concretizaram a infração política administrativa prevista no Decreto 2001-67. Nessa direção, em sintonia com o primeiro parecer apresentado por este relator e imposição de sanções almejandas violaria o princípio básico devido ao processo legal, podendo ser submetida à análise pelo Poder Judiciário, conforme jurisprudência destacada devido ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Perante todas as particularidades, havendo a previsão tanto na lei orgânica do município quanto na Constituição República, que permite reajuste aos agentes políticos por meio de RGA, não há como vislumbrar traços de que a prefeita agiu de modo desonesto e configurar a infração política administrativa do decreto de lei. Diante do exposto, considerando os esclarecimentos, os documentos e as provas testemunhais reunidas, os quais, de maneira convergente, deixam evidente que a conduta não configura infração política administrativa, e considerando ainda que não há prejuízo erário, pois já foram adotadas as medidas recomendadas pelo Ministério Público, parecer final pela improcedência da denúncia, nos termos 5º do Decreto de Lei 201/67. Bom, o vereador Gelão, relator da comissão, fez a leitura do parecer elaborado por ele. Agora farei a leitura do parecer elaborado por mim a esta comissão e a todos que nos acompanham. Relatório final da Comissão Processante, processo administrativo número 10 de 2023. Breve síntese do processo. A denunciada foi notificada do presente processo de cassação, processo administrativo número 10 de 23, no dia 3 de julho de 2023, tendo-lhe sido concedido 10 dias para apresentação da sua defesa preliminar por escrito. Tempestivamente, a denunciada apresentou sua defesa inicial e arrolou 10 testemunhas para serem ouvidas.
tudo conforme preconiza o artigo 5, inciso 3 do Decreto-Lei 201/67. A defesa inicial foi analisada pelos membros da comissão processante para emissão de parecer acerca da continuidade ou do arquivamento do processo, conforme disciplinado pelo artigo supracitado. O relator, senhor José Cláudio Pereira, apresentou parecer pelo arquivamento da denúncia, enquanto o presidente, senhor Luciano Silva, apresentou o relatório à parte, entendendo pelo prosseguimento das investigações. O membro da comissão, senhor Cirineu Barbosa, votou contrário ao parecer do relator e favorável ao parecer do presidente, tendo o parecer pelo prosseguimento do processo sido aprovado. Assim, deu-se início à fase de instrução probatória com a oitiva das testemunhas arroladas pela denunciada. Houve grande dificuldade para a intimação de algumas das testemunhas, assim como da própria denunciada ao longe da fase de instrução. Mas os problemas foram superados e foram ouvidas todas as testemunhas arroladas pela defesa. Das testemunhas arroladas, apenas 2 tinham envolvimento direto com o objeto da denúncia. Sr. Gabriel Rangel, secretário de Administração, e Dr. Henrique Austi, secretário jurídico, os quais foram ouvidos por primeiro. Em suma, com os depoimentos colhidos das referidas testemunhas, foi possível identificar contradições e questões centrais não foram respondidas ou foram de forma insatisfatória. Dentre as outras testemunhas, tivemos alguns advogados, os quais não tinham envolvimento direto com o objeto da denúncia e se limitaram a apresentar o seu entendimento acerca dos fatos e acusações. Novamente, contradições e alguns pontos cruciais sem explicações satisfatórias, tais como o motivo da denunciada ter recebido mais aumentos que o vice-prefeito e qual o fundamento legal para a concessão de reajuste para cargos políticos. Por fim, foram arrolados alguns políticos, tais como deputados e prefeitos, que tinham pouquíssimo conhecimento sobre o objeto da denúncia, o que limitou os seus depoimentos a questões de cunho político. Assim, por tratar-se de processo pautado em questões técnico-jurídicas, poucas contribuições para o caso teve tais depoimentos. Fim da oitiva das 10 testemunhas arroladas, a comissão processante notificou a denunciada para prestar o seu depoimento pessoal sobre o objeto da denúncia. Entretanto, em resposta à notificação enviada, a denunciada manifestou seu desinteresse em prestar depoimento pessoal, uma vez que seus argumentos e esclarecimentos a respeito dos fatos se encontravam adequadamente formulados por escrito. Em face da negativa, a comissão processante decidiu pelo encerramento da fase de instrução, tendo notificado a denunciada para apresentar suas alegações finais por escrito, no prazo de 5 dias, conforme o artigo 5, inciso 5 do DL 201/67. Tempestivamente, a denunciada apresentou suas alegações finais por escrito, que foram juntas aos autos e analisada pela comissão processante. Agora, sob a égide do artigo 5, inciso 5 do DL 201/67, cabe à comissão processante emitir parecer final pela procedência ou improcedência da acusação, tomando como fundamento o teor da denúncia, as defesas apresentadas pela denunciada, a oitiva das testemunhas e principalmente o ordenamento jurídico pátrio. Assim, em face de todo exposto, é necessário se faz adentrar as questões de mérito para emissão do parecer final acerca da procedência ou não das acusações. Das questões de mérito, breve síntese da denúncia. Em suma, a denúncia formulada contra a denunciada tem como objeto o cometimento de infrações político-administrativas pelo aumento, sem fundamentação legal, dos subsídios pagos aos agentes políticos do Poder Executivo Municipal, em especial da prefeita, vice-prefeito e dos secretários. Segundo a denúncia, a prefeita teria aumentado o próprio salário em 3 oportunidades durante o ano de 2022, sendo os referidos aumentos no valor de 5% cada. Nos meses de abril, maio e agosto, assim o subsídio pago à chefe do Poder Executivo teria saltado de R$ 17.978,07 no começo de 2022 para R$ 20.811,86 após o mês de agosto. Os aumentos concedidos teriam sido ilegais, uma vez que não existiu lei específica e expressa concedendo o aumento no subsídio dos agentes políticos.
Um dos aumentos de 5% teria como fundamento a Lei Municipal 2.827 de 2021. Determinou uma RGA de 5% para o ano de 2022 aos servidores públicos municipais. Os outros 10% teria como fundamento a Lei Municipal 2.899 de 2022, que previu um reajuste de 10% aos servidores públicos, o qual seria dado em duas etapas, sendo 5% em abril de 2022 e 5% em agosto. Alega a denunciante que a revisão geral anual, o RGA, e os reajustes só podem ser concedidos aos servidores públicos e nunca aos agentes políticos, pois feriria o princípio da anterioridade da legislatura, assim como dispositivos da Constituição Estadual e Federal. Além disso, destacou que o Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a referida lei, para findar o aumento concedido aos agentes políticos, tendo sido proferido o acórdão do TJ São Paulo pela inconstitucionalidade da norma. Contudo, mesmo com a denúncia do Ministério Público e as decisões supracitadas, a remuneração da denunciada continuou a contar com os aumentos por mais de 14 meses. Com o agravante, a denúncia destacou que o subsídio do chefe do Poder Executivo é o teto constitucional para a remuneração dos demais servidores públicos municipais, tendo os aumentos ilegais concedidos à denunciada produzido um efeito cascata, que dilapidou os cofres públicos. Por fim, alega que a denunciada possuía pleno conhecimento da ilegalidade e que persistiu no erro, por má fé, tendo, portanto, cometido as infrações político-administrativas previstas no artigo 7 e 10 do Decreto-Lei 201/67. O artigo 4 do decreto são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação de mandato. 7. Inciso 7. Praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Inciso 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo. Eis em breve síntese o teor da denúncia apresentada, que será analisada abaixo. Das incongruências nos aumentos concedidos. A Lei Municipal 2.785 de 2020 fixou os subsídios aos cargos de prefeito, vice-prefeito e secretário municipal para a legislatura de 2021 a 2024, conforme seus artigos 1º, 2º, 3º a seguir. Artigo 1º. Fica fixado o subsídio em R$ 17.978,07, o subsídio mensal do prefeito municipal para o mandato correspondente ao período do quadriênio 2021 a 2024. Artigo 2. Fica fixado em R$ 8.572,89 o subsídio mensal do vice-prefeito municipal para o mandato correspondente ao período do quadriênio de 2021 a 2024. Artigo 3. Fica fixado em R$ 8.855,79 o subsídio mensal dos secretários municipais de Votorantim para o mandato correspondente ao período do quadriênio de 2021 a 2024. Contudo, conforme relatórios apresentados pelo denunciante extraídos diretamente do site da Transparência, restou comprovado que os cargos supracitados receberam diversos aumentos ao longo de 2022. Porém, os referidos aumentos se deram de forma completamente desorganizada, não respeitando qualquer lógica ou fundamento legal. Eis as inconsistências. Primeiro, secretários municipais e a prefeita receberam 3 aumentos de 5% cada ao longo de 2022, enquanto o vice-prefeito recebeu apenas 2 aumentos de 5%. Os 3 cargos receberam aumentos de 5% em abril e agosto de 2022, com base no reajuste dado aos servidores pela Lei Municipal 2.899/22. Porém, o cargo de secretário municipal foi o único que recebeu um aumento de 5% em janeiro de 2022, juntamente com o RGA dos servidores públicos, Lei Municipal 2.827 de 2021. Juntamente com o RGA dos servidores públicos, enquanto a denunciada recebeu um aumento de 5% em maio de 2022, inexistindo
qualquer lei autorizando o referido aumento ao seu cargo neste período. Para facilitar o entendimento, segue abaixo um quadro ilustrativo com subsídio base de cargo em dezembro de 2022, o qual respeitava o valor estipulado pela Lei 2.785 de 2020 e os aumentos que ocorreram ao longo dos meses de 2022. Não sei se é possível. Depois nós forneceremos. Não sei se é possível mostrar o quadro. Quadro ilustrativo dos aumentos. Prefeita Municipal, dezembro de 2021, R$ 17.978,07. Em janeiro de 2022, o mesmo salário. Em abril de 2022, subiu para R$ 18.876,97, um aumento de 5%. Em maio, apenas a prefeita recebeu um aumento de 5%, elevando o salário para R$ 19.820,82, um aumento de 5%. Em agosto, mais 5%, junto com os demais vice-prefeitos e secretários, R$ 20.811,86. Vice-prefeito, dezembro de 2021, R$ 8.572,89. Janeiro, o mesmo valor. Em abril e agosto, os mesmos 5% que todos tiveram. Em maio, não teve reajuste. Nem eles, nem o vice e nem os secretários. Os secretários receberam, em janeiro de 2022, referente à lei que foi aprovada em 2021. Então, apenas os secretários receberam em janeiro. Prefeito e vice, não. Prefeito e vice só receberam em abril e agosto. Em vermelho estão os meses que os referidos agentes políticos foram agraciados com um aumento de 5%. Observe que os secretários municipais e a denunciada receberam um aumento a mais que o vice-prefeito e que esse aumento extra se deu em data distinta para os referidos cargos. Isto posto, vamos às considerações. Do aumento do subsídio da denunciada em maio de 2022 sem fundamentação legal. A legalidade ou não de aplicar a RJA dos servidores públicos aos agentes políticos será discutida no capítulo seguinte. Porém, o aumento na remuneração de qualquer cargo da administração pública, em especial os cargos políticos, sem lei específica, é flagrantemente ilegal. Simplesmente não existe lei municipal ou outro ato normativo concedendo RJA, reajuste ou qualquer tipo de aumento ao subsídio da chefe do Poder Executivo para o mês de maio de 2022. Trata-se, portanto, de um aumento sem qualquer fundamentação legal. Os subsídios dos secretários no portal da transparência para janeiro de 2022 estão com o mesmo valor de dezembro de 2021, porém em fevereiro de 2022 o subsídio foi de R$ 9.741,37. Em outras palavras, o aumento de 5% da RJA concedida em janeiro foi pago apenas em fevereiro, resultando em um acumulado em fevereiro. Assim, o subsídio de janeiro deve ser considerado levando-se em conta o aumento aplicado, representando um subsídio de R$ 9.298,58 para janeiro de 2022. Importante observar que o único cargo em todo o funcionalismo público municipal que recebeu um aumento de 5% em maio de 2022 foi o prefeito municipal. Tal aumento não foi recebido pelos demais servidores públicos, pelos secretários municipais e nem pelo vice-prefeito. A Lei Municipal 2.827 de 2021 concedeu a revisão geral RJA de 5% ao funcionalismo público para o mês de janeiro de 2022, enquanto a Lei Municipal 2.899 de 22 concedeu o reajuste de 10% ao funcionalismo público em duas etapas, 5% em abril e 5% em agosto de 2022. Logo, nenhuma das duas legislações que trataram de aumento de salários no ano de 2022 tiveram incidências no mês de maio. A legislação municipal 2.827 de 21, RJA de 5% de janeiro de 2022, a incidência.
Lei Municipal 2.899/22, reajuste de 10%, 5 em abril, 5 em agosto. Aumento de 5% em maio de 2022, inexistente. Gráfico também. Nas oitivas das testemunhas e nas defesas apresentadas pela denunciada, não foram fornecidas quaisquer explicações satisfatórias ou apresentados os fundamentos jurídicos ou base legal que justificasse o aumento de 5% concedido ao cargo de prefeito no mês de maio de 2022. Dessa forma, fica claro que o referido aumento ocorreu sem respaldo legal. Em face do apresentado, entende a comissão processante que a denunciada praticou infrações político-administrativas pelos seguintes motivos. Infração político-administrativa prevista no artigo 4, inciso 7 do DL 201/67, tendo praticado contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ao conceder aumento em seu próprio subsídio sem lei específica e sem respeitar o princípio da anterioridade, violando os artigos 29, inciso 6 e 37, inciso 10 da Constituição Federal. Infração político-administrativa prevista no artigo 4, inciso 10 do DL 201/67, tendo procedido de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo, ao conceder aumento em seu próprio subsídio sem qualquer previsão legal. Da revisão geral anual concedida aos servidores públicos e que não se estende aos agentes políticos. O aumento de 5% recebido no mês de janeiro de 2022 pelos secretários municipais teve como origem a Lei Municipal 2.827 de 2021, que determinou a revisão geral anual de 2022 para os servidores públicos municipais. Acontece que a própria Lei Municipal 2.827 de 21 estabelece em seu artigo 1º que a revisão geral anual será concedida apenas para os servidores públicos municipais, não havendo qualquer menção dos agentes políticos. Artigo 1º, fica concedida a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos ativos e inativos da Prefeitura Municipal. Companhia Municipal de Habitação Popular, Coap, Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados do município de Votorantim, AGERV, e Fundação de Seguridade Social e Funcionalismo Público Municipal. Como é sabido na doutrina e jurisprudência, os cargos de prefeito, vice-prefeito e secretário municipal possuem natureza política, sendo considerados, portanto, como agentes políticos e não como servidores públicos. Assim, aplicar a RGA, que é um benefício constitucional garantido apenas aos servidores públicos, aos agentes políticos, representa grave violação aos princípios constitucionais da anterioridade e da transparência, pois aplica vantagens indevidas e camufladas para agentes políticos. Entretanto, argumentou a denunciada em suas defesas que a extensão do RGA aos agentes políticos estaria respaldada pelo artigo 4 da Lei 2.785 de 2021, pelo artigo 128 da Lei Orgânica de Votorantim. Faz saber. Artigo 4º. Fica assegurada através de lei a revisão anual geral e os valores fixados nos artigos anteriores, conforme estabelece o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 128. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos faz-se sempre na mesma data. Com relação ao artigo 4º, o Ministério Público, em março de 2022, notificou a Prefeitura Municipal sobre a inconstitucionalidade da RGA aos agentes políticos, solicitando providências que fossem tomadas a fim de sanar a ilegalidade. Tem a notificação do Ministério Público. Notifique-se o prefeito municipal para que, no prazo de 15 dias, apresente manifestação sobre a constitucionalidade dos atos normativos indicados no objeto acima, informação sobre as providências que serão tomadas. O acesso aos atos será garantido digitalmente. No mesmo ato, a Câmara Municipal foi notificada e, após consulta ao corpo jurídico, o então presidente da Casa de Leis, senhor José Cláudio Pereira, atual relator, decidiu por cessar imediatamente a RGA para o subsídio dos vereadores. Por outro lado, a denunciada, contrariando o Ministério Público, decidiu por continuar pagando o aumento aos secretários municipais e, pior, reiterou a conduta por mais 2 vezes ao longo do ano de 2022, com os reajustes. Face à insistência da denunciada,
o Ministério Público ingressou em agosto de 2022 com ação direta de inconstitucionalidade número 2191.530-2022.8.26.0000 contra o artigo 4º da Lei Municipal 2.785, tendo sido o Poder Executivo intimado a apresentar sua defesa. Além disso, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em março de 2023, proferiu um acórdão nos autos da referida DIN, declarando a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei Municipal. A defesa da denunciada e algumas testemunhas apontaram que a matéria aplicação do RJA para agentes políticos está em sede de repercussão geral junto ao STF, tratando-se de matéria ainda não pacificada na Corte Superior, mas que já encontra robusta jurisprudência contrária no Tribunal de Justiça de São Paulo. Entretanto, ainda que a matéria esteja esperando análise do STF, trata-se de um fato que, mesmo após notificação do MP, ingresso da DIN e, pior, decisão do TJ São Paulo contrários ao pagamento da RJA para os agentes políticos, a denunciada continuou aplicando os aumentos para os secretários municipais. Sem dúvidas, a conduta adequada para uma chefe do Poder Executivo, encarregado de gerir recursos públicos, deveria ser a de preservar ao máximo a gestão eficiente do erário, a legalidade e a moralidade nos gastos e a publicidade dos seus atos, princípios constitucionais que não foram observados pela denunciada. Houve flagrante violação ao princípio da legalidade e moralidade, ao ser concedido o aumento do subsídio dos secretários municipais sem fundamentação legal, expressa e contrariando o posicionamento do MP e decisão do TJS São Paulo. Ao princípio da publicidade pela legislação, que supostamente deu embasamento legal aos aumentos, não prever expressamente o aumento a agentes políticos, representando o verdadeiro atentado à transparência, prejuízos ao erário público pelo pagamento indevido de aumentos aos agentes políticos. Em seguida, totalmente contrário, fez muito bem o senhor José Cláudio Pereira, presidente da Câmara Municipal à época dos fatos e atual relator, ao cessar o pagamento da RJA aos vereadores, assim que notificado pelo MP. E também por ter respeitado o princípio da publicidade, ao prever de forma expressa e clara na resolução de 2022 que instituiu a RJA a aplicação da revisão aos vereadores. Artigo 1º. A revisão geral anual dos servidores públicos e vereadores da Câmara Municipal de Votorantim observará o percentual de 5%. Dessa forma, com base nos fatos e fundamentos acima apresentados, a comissão processante entende que a denunciada praticou infração político-administrativa ao não ser tomadas as medidas necessárias para sanar imediatamente as irregularidades apontadas pelo Ministério Público e reiteradas pelo acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo contrário, houve mais aumentos que perduraram por mais de 14 meses. Em face do apresentado, entende a comissão processante que a denunciada praticou infração político-administrativa pelos seguintes motivos. Infração político-administrativa prevista no artigo 4º, inciso 10 do DL 201/67, tendo procedido de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo, ao conceder aumento aos subsídios dos agentes políticos, secretários municipais, contrariando a recomendação do Ministério Público e decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Dos reajustes concedidos aos agentes políticos, ainda que se possa argumentar que a legalidade ou ilegalidade da aplicação da RJA para os agentes políticos é um tema ainda não pacificado na jurisprudência, uma vez que o STF está para julgar a matéria, incontestável a ilegalidade em conceder reajuste ao subsídio de agentes políticos. Primeiramente, vale destacar que os dois artigos utilizados pela defesa da denunciada para justificar a concessão do RJA aos secretários municipais, a saber, os artigos 4º da Lei 2.785/21 e 128 da Lei Orgânica de Votorantim, são expressos ao tratar unicamente de revisão geral anual, RJA, e não de reajuste. O artigo 4º fica assegurado através da lei a revisão geral anual dos valores fixados nos artigos anteriores, conforme estabelece o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. E o artigo 128, a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios de agentes políticos faz-se sempre na mesma data.
Além disso, a Lei Municipal 2.899, de 22, prevê expressamente que o reajuste será aplicado única e exclusivamente sobre os vencimentos dos servidores públicos, não sendo havendo qualquer referência a subsídios de agentes políticos. Artigo 1º. Ficam reajustados os vencimentos dos servidores públicos municipais da Prefeitura Municipal, da Companhia Municipal de Habitação Popular, COAP, e a Fundação de Seguridade Social dos Funcionários Públicos do município de Votorantim em 10%, que se operará da seguinte forma: 5% sobre os vencimentos de março de 2022, retroativamente a 1º de abril de 2022, conforme as tabelas constantes no anexo 1 a 8, que são partes integrantes da presente lei. Número 2, inciso 2, 5% sobre os vencimentos de julho de 2022 a partir de 1º de agosto de 2022, conforme as tabelas constantes no anexo 9 a 16, que são partes integrantes do presente lei. Entretanto, sem qualquer respaldo legal, a denunciada concedeu os reajustes para todos os agentes políticos, vice-prefeito, secretário municipal e principalmente para si própria. Importante destacar que a denunciada tem pleno conhecimento da diferença entre reajuste e RGA, uma vez que a Lei Municipal 2.968/23, de sua autoria, previu para o ano de 2023 RGA e reajuste aos servidores públicos municipais, tendo discriminado em seu artigo os dois tipos de aumento. Artigo 1º. Ficam reajustados os vencimentos dos servidores públicos municipais, da Prefeitura Municipal, da Companhia Municipal de Habitação Popular, COAP, e a Fundação de Seguridade Social dos funcionários públicos do município de Votorantim em 8%, sendo 5,75% a título de revisão geral anual e 2,25% sobre os vencimentos de março de 2023, retroativamente a 1º de abril de 2023, conforme tabelas constantes no anexo 1 a 6, que são partes integrantes do projeto de lei. Ainda mais curioso observar que, ao contrário do que aconteceu em 2022, não foi aplicada a RGA ou o reajuste de 2023 aos agentes políticos, tendo os referidos aumentos se limitando aos funcionários públicos. Certamente, a denunciada, tendo conhecimento da ilegalidade e temendo nova investida do Ministério Público, optou por não reiterar as ilegalidades cometidas no ano anterior, seguindo a lei ao aplicar os aumentos apenas ao funcionalismo público. Por fim, há que se destacar o gravíssimo efeito cascata produzido pela conduta da denunciada, já que o aumento ilegal do teto constitucional municipal, que é subsídio de prefeito, fez com que diversos funcionários públicos passassem o novo limite, podendo ter gerado um rombo aos cofres públicos de Votorantim superior a R$2 milhões ao longo dos 14 meses. Em face do apresentado, entende a comissão processante que a denunciada praticou infrações políticos-administrativas pelos seguintes motivos: infração político-administrativa prevista no artigo 4º, inciso 7 do DL 201/67, tendo praticado contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ao aplicar ilegalmente o reajuste concedido aos servidores públicos nos subsídios dos seus agentes políticos, violando o princípio da anterioridade dos artigos 29, inciso 6 e 37, inciso 10 da Constituição Federal. Infração político-administrativa prevista no artigo 4º, inciso 10 do DL 201/67, tendo procedido de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo, ao aplicar aumento ilegal em seu próprio salário e demais agentes políticos. Conclusão. Tem que arrumar essa palavra aqui. Logo, em face de todo o exposto, entende esta comissão processante que a denunciada, senhora prefeita Fabiola Alves, praticou atos que configuram infração político-administrativa grave, enquadrada no artigo 4º, incisos 7 e 10 do DL 201/67, devendo ter o seu mandato cassado, conforme dispõe o artigo 5, inciso 6 do DL 201/67. Tem os docs que vão também anexo, notificação do MP à Prefeitura Municipal e o documento de acórdão e ADIM, que também vai em anexo.
Votorantim, São Paulo, dia 19 de setembro de 2023. Secou a garganta. Procurei ler, mas a gente comete, às vezes, até um equívoco nas palavras, né? Mas espero que tenha conseguido me expressar, feito a leitura. Fiz um parecer voltado através do que nós tivemos de retorno das oitivas das 10 testemunhas. Das 10 testemunhas, 2 testemunhas são ligadas diretamente à administração, que é o secretário Gabriel Rangel, secretário de administração, e o secretário de negócios jurídicos, o senhor Henrique Austin. Nas oitivas, houveram contradições entre o secretário de administração e o secretário de negócios jurídicos. Eu procurei relatar ao máximo, deixar bem transparente para que a população tenha acesso a isso. Por isso agradeço até a cobertura da Casa de Leis da Comunicação, a TV Votorantim, que fornece esse material depois para que a população possa acompanhar, inclusive até as testemunhas que estiveram roladas, as pessoas que estão envolvidas, a prefeita municipal teve a oportunidade da ampla defesa ao contraditório, ouvimos as 10 testemunhas, todas elas foram questionadas sobre a aplicação do RGA, sobre a diferenciação da aplicação dos salários. De todas as testemunhas, 9 delas desconheciam, não tinham conhecimento sobre isso. O secretário Henrique Austin, na sua apresentação, ele foi enfático em dizer que tanto o artigo 37 da Constituição Federal quanto o artigo 128 da Lei Orgânica, ela não permite a aplicação ou reajuste em datas diferentes. Isso foi questionado a outras testemunhas que já têm uma experiência também, desconheciam, não sabiam o porquê desse motivo. E a prefeita teve a oportunidade de estar vindo aqui e em rádio, dando uma entrevista, disse que se viesse a essa comissão seria chover no molhado. Ela, ao longo de todo esse processo de quase 90 dias, apesar das dificuldades que nós tivemos para notificar a prefeita, para notificar testemunhas, e nós demos toda a oportunidade para que essas dúvidas tivessem sido sanadas, e não foram. Na verdade, nem foram levantadas pela prefeita municipal em várias indagações que foram feitas a ela. Então, por esse motivo, torno público esse parecer e agora coloco a apreciação desta comissão processante, que, no meu entender, fez um belíssimo trabalho, porque não é fácil, né, envolveu praticamente toda a Câmara Municipal, e a população espera uma resposta satisfatória desta Casa de Leis, e que eu devo detalhar e destacar. A prefeita municipal esteve nessa Casa de Leis por 12 anos como vereadora, votou em várias oportunidades a aplicação do RGA, inclusive em 2020, ela foi enfática e contrária ao aumento de reajuste ou aplicação de RGA para agentes políticos. Ela foi enfática em ser contrária a isso, até questionou a questão do teto, dizendo que não era o momento de dar reajuste para quem já estava acima do teto, que já estava no limite do teto. Então, nota-se uma postura como vereadora, como fiscalizadora, e uma postura totalmente diferente como chefe do executivo. Então, nosso trabalho foi pautado na fiscalização, na transparência, e por muitas vezes essa comissão foi desacreditada, foi denegrida por uma pessoa que esteve aqui muitos anos como fiscalizadora, que era uma vereadora combativa e que hoje tentou publicamente colocar em xeque o trabalho que nós desenvolvemos ao longo desses quase 90 dias que estamos aqui. E fizemos tudo de forma transparente. Então, mais uma vez agradeço ao vereador Cirineu, membro dessa comissão, pelo trabalho desenvolvido, o vereador Zelão como relator. Nós temos pareceres que divergem, porém, essa comissão ela é democrática
Essa comissão ela é soberana e nós agora vamos colocar esse parecer até a fala do vereador Cirineu. Começo aqui, o vereador Abra a palavra. Zé Alão, relator poderia falar sobre o relatório dele. Então, eu quero também falar sobre o relatório. Por quê? Porque nós, essa comissão aqui, no meu ponto de vista, nós começamos errado. Aqui nós não podíamos ter ido direto para a comissão processante. Nós tínhamos que abrir uma SEI, para essa SEI investigar. Por quê? Porque nós ficamos engessados. Como que nós íamos buscar informações se nós nem podemos buscar essas informações? Se nós fizermos um pedido para ouvir alguém, para ir buscar alguém para ouvir, nós não vamos poder. Como tem vereadores que ainda têm dúvida ainda de algumas questões, que ainda acaba ficando aí, né, nesse trabalho. Então, assim, o meu relatório está pautado no quê? Todos lá. Ela pode ter dado em datas que eu me atentei, foi datas diferentes de reajuste, né, que foi lá essa correção da RGA, foi três correções, e lá na lei nós temos lá, que quando você se faz algo para dar para o servidor, ela automaticamente vem para os agentes políticos. Ela acaba vindo para os agentes políticos. Então, assim, o errado está dentro daqui dessa Casa de Leis também, que nós aprovamos algo já lá atrás, já vem lá de trás, já porque tem um apontamento lá com relação a toda essa questão da RGA, desde 2012, daí pega 2014, vem lá, que agrava mais. Se nós pegarmos no processo, lá o relator falou, o processo vem desde, ele pegou uma época lá de 12, 13, de cada ano que se troca de prefeito, foi dado esse reajuste, e se nós pegarmos aqui, sempre teve, aqui, vereadores, a correção que era dado para o servidor passava tanto para prefeito e passava para servidores, para prefeito e para vereadores. Era automático. Saía lá, ainda era uma discussão nossa, que eu sempre falei na tribuna, sempre deixei, que não dava nem para discutir a correção do reajuste do RGA dos servidores, porque nós estávamos legislando causa própria, porque o mesmo que dava lá vinha para cá. Era o que era concedido aqui, é a mesma. Então, nós sempre tivemos. Então, sempre teve o meu relatório sendo pautado, porque no meu entender, aqui foi aberta uma comissão processante. Para chegar nessa comissão, nós deveríamos ter partido para uma SEI. Porque na SEI nós ia verificar todo o processo, na SEI nós ia verificar onde estavam os erros, para trazer para a comissão. Se hoje nós falarmos assim, lá, vereador Luciano, vereador Sinão, nós ficamos de mãos amarradas com a comissão processante. Porque muitas vezes nós não íamos nem poder, o que nós podemos é pegar um relatório, pedir informação de lá e pegar apenas, vereador irmão, que está aqui participando, vereador Lito. Nós não íamos poder nem convocar os demais, vamos convocar fulano do RH, saber por que onde foi o erro. Que está passivo aí, de não ter passado os 5% para o vice-prefeito. E me estranha muito, você como trabalhador também, ficar 1 ano e 4 meses aí, você recebendo menos e não ver, não atentar nos seus vencimentos, que você está recebendo uma correção a menos. Que você tem um reajuste a menos. E a outra que me chama, assim, as datas de quando foram apontado essa diferença. Essa diferença veio à tona quando no dia estava programado um julgamento que ia ser, que era aquela decisão que teve, que na onde o Ministério Público, a juíza, o promotor, ela fala que teria que ser suspenso, né, que não era mais para seguir aquela forma, que era lá, está escrito lá, ou era passivo da penalidade, ou se parava ali, ou se desse continuidade, é passivo de pena de processos perante a justiça. E abriu um processo criminal, acho que fala, não é? Criminal. E abriu um inquérito lá. E isso daí imediatamente foi cessado. Se nós pegarmos 2023, ninguém teve. Ninguém teve essa correção. Então, assim, eu vejo que essa discrepância de reajuste, de passar para o servidor, no mesmo momento lá, sempre foi adotado dessa forma. Sempre foi adotado. Outro ponto que eu chamo a atenção, nós deveríamos primeiro ter abrido uma SEI. Na SEI nós íamos fazer um outro tipo de levantamento, porque quando nós viemos diretamente aqui, nós ficamos amarrados, porque nós não podemos ouvir. Nós não podemos ficar fazendo as convocações para nós ouvirmos aqui, pelo menos foi o que foi dito, eu acho que pode
Se não, fazer um pedido, vamos fazer, vamos ouvir. Como que, baseado em quê? Porque nós estamos na comissão processante. Como o vereador Simeão Dias falou, viu? Se fosse assim, ele poderia convocar mais pessoas, nós conversando, até aqui mesmo nessa mesa, né? Ficamos amarrados pela atitude, mas não é erro do vereador Sirineu, não é do presidente. Não é erro da comissão. A comissão está fazendo aqui seu trabalho. Quero parabenizar o vereador Luciano, o vereador Sirineu, pelas condições aqui do trabalho. Até porque ele veio pautado dessas denúncias, umas denúncias que, para mim, quando surgiu a denúncia, se você pegar as datas da denúncia com a data de... Lá você vai ver que dá convergência quase de uma data que saiu lá, que veio à tona isso, é a data que saiu um dos julgamentos aqui, de um apontamento, que era para suspender tudo. Daí ali veio apontar aqui, ali veio depois de 1 ano e 4 meses, que veio apontar também que o vice reclamou que ele não havia pegado esses 5%, que eu não sei se ele fez ou não, mas isso daí deveria ser pautado, cobrar o RH da prefeitura, teria que cobrar, porque são passíveis a ser humano também, sistemas são passíveis a erro, é passível a erro de deixar, como teve uma pessoa aí que agora esses dias que o sistema pagou 2 vezes para a pessoa e deixou a outra do outro trabalhador lá sem o repasse. O trabalhador veio na onde o RH falou, está errado o meu. O RH imediatamente fez a correção e fez. Como vice, não esperar 1 ano e 4 meses, que coincidiu exatamente com o mesmo período das denúncias que veio à tona, tudo, foi no mesmo período do fechamento do julgamento que estava em curso ali. Que assim, a gente vê, eu tenho assim, a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Hoje, assim, eu acho errado a forma que a lei hoje, principalmente aqui o Estado, ele fala que o servidor não pode ter essa correção do RGA, que é simplesmente de 4 em 4 anos, está errado. Você pega um salário lá e ninguém pode ganhar o teto acima da prefeitura. Nós vamos passar por esse momento aqui. O que nós vamos dar de reajuste para a gestão? Nós vamos manter os mesmos valores que está? Porque vai ocorrer esse achatamento. Eu vejo que quem está no executivo está com uma faca na mão, que é muito difícil, porque você acaba colocando aí até mesmo, se você não faz as correções, principalmente do prefeito, do seu secretariado, dos agentes políticos, quando ocorre que hoje tem essa discussão lá no STF, que isso daí tem que ser urgente resolvido, porque daí acaba com esse negócio, a ser 4 anos, dá o reajuste valendo para 4. Isso atrapalha, porque daí você começa a ter o problema, principalmente na área da saúde. Nós tivemos aqui médicos, se eu não me engano, de imediato, foram 7 médicos que saíram da rede. E saíram por quê? Porque o achatamento, eles subiram o salário e abaixou. Nós temos aqui servidores públicos que pediu redução da sua... Falaram, vou reduzir, porque ela era para estar hoje, já aí tem pessoas aí que estão com 5 mil a menos do que era para estar na sua atribuição, que é a questão principalmente quem trabalha, da enfermeira padrão daqui do município. Tem 80 servidores que hoje eles não pegam mais reajuste. Eles não pegam a correção. Por quê? Por causa dessa lei, desse entendimento do Estado, que o agente político não pode pegar a correção do RGA. Então, assim, o meu relatório está pautado dessa forma. Também acho, presidente, que hoje, na entrega aqui do relatório, a apresentação, chama a atenção da prefeita, que era para estar aqui seu representante legal. Hoje era para estar sentado aqui também o representante legal da prefeita, até para acompanhar o relatório, né, para ver a entrega do relatório, até mesmo para dar alguma opinião, para se manifestar, até porque isso daqui vai ter que ir para plenário, isso daqui vai para plenário. E lá em plenário vai expor muitos os nobres colegas, os novos vereadores. Como que nós vamos diretamente para uma cassação de um prefeito se nós não fizemos uma CEI? Nós não fizemos uma comissão. E nós temos a lei aqui ainda, que tem um parado de lei, que quando você faz uma correção, vale para vale para o servidor, vale para os agentes políticos. Agora, nós temos que fazer um clamor, como eu vou fazer, já falei com outros deputados, que precisa cobrar essa posição do STF. O STF precisa decidir isso e tirar essa questão que reajuste para prefeito, secretário, venha a ser só de 4 em 4 anos, uma gestão decide para outra.
Está errado nós decidimos o que vai ser feito na gestão anterior com relação de salários, porque nós vamos taxar o salário do prefeito valendo para 4 anos, só que muitas das vezes nós não vamos fazer aquele cálculo correto que tem que ser feito, porque vai dar um impacto totalmente negativo para o município. Se hoje nós formos fazer uma conta hoje aqui para fazer essa correção, para ter aqui a correção de 4 anos, nós vamos ter um salário de aumento, e bem dizer, acima de 50%. Se nós pegarmos os 4 anos à frente com reajuste aí de inflacionário, essas coisas, como muitas cidades fizeram agora, essa alavancada de reajuste, é devido a esse apontamento do próprio tribunal, que agora não se dá o reajuste, mas eles colocaram, tem cidade de 60%, acho que a menor aí que eu vi aí foi 40% de reajuste do salário, o resto foram 45%, 50%, 60%, subindo. E isso para nós, como que nós vamos votar no ano que vem, principalmente aí, né, eu vejo que esse ano, não sei se vai votar, para o ano que vem um reajuste de 65%, como nós vamos ser taxados perante a população? Então, são coisas que a lei tem que acertar também, e precisa ser com urgência resolver a situação, porque senão quem vai pagar por isso é o servidor público concursado, como hoje nós já temos, hoje é 80, e esse número vai subir. Cada ano que passa, ficar 4 anos sem reajuste, você é um servidor público, você sabe disso daí que nós vamos ter um achatamento com o salário do servidor público. Isso não é bom para os profissionais da nossa cidade, principalmente quem está na área da saúde, envolvendo ali o enfermeiro padrão, o médico. Que médico vai querer vir trabalhar aqui na cidade, trabalhar aqui por 17 mil? Ô, Zé, não, mas é um alto salário. Sim, um alto salário de 17 mil aí. Só que você pega, a região, ela já está acima de 20. Eu estava vendo o Sorocaba, está fazendo lá, abriu um concurso lá, e os valores estão bem acima, quase diferença de 10 mil reais. Na onde esse profissional vai ir? Para onde esse profissional vai? O médico vai deixar de vir aqui para a cidade? Ele vai vir aqui, não, vou lá para Votorantim, vou ganhar menos, mas eu amo a cidade, eu vou lá tratar. Não quer, o pessoal é a questão salarial. Na onde tem um atrativo melhor, eles vão. E a nossa cidade hoje não está com esse padrão atrativo para certas profissões, aí, principalmente médicos, e principalmente aí ao pessoal da área de saúde, que está aí hoje já achatado o seu salário, que eu tenho uma pessoa que ela falou para mim que ela já está deixando de receber 5 mil reais do salário, porque está tendo esse achatamento, que toda vez a profissão dela tem esse aumento, mas ela não pode passar do subsídio aí da prefeito, que é o que está e é o que está vigente hoje aí. Ainda teve e teve que voltar. Ou com relação da devolução do dinheiro, se anteciparam, porque nenhum local, nenhum lugar fala que tinha que devolver. Foram lá e devolveram porque é questão de alimentos. Então era ainda para estar, ainda prejudicou, ainda acabou sendo um prejudicado mais ainda o servidor, que teve a redução também estava 20.800 alguma coisa, voltou para 17 mil. Ocorreu um achatamento, isso daí ocasionou o médico, viu? Eu não vou ficar aqui, profissionais saindo, e hoje é uma dificuldade para nós tratarmos dessa questão, que vem aí ser até o subsídio dos servidores, porque devido a esses apontamentos do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado, aí, com relação ao RGA. Vereador Zelão, fez uma explanação, colocou seu posicionamento. Imagine a prefeita municipal se ela tivesse vindo aqui, se manifestado o interesse de dar a sua contribuição, de responder. Preferiu menosprezar a comissão através das mídias e também das entrevistas que deu, dizer que vir aqui seria chover no molhado, mas as explicações que poderia sanar dúvidas, até de vereador da base, que teve 90 dias para expressar aí os seus questionamentos, né, não o fizeram. Deixaram para fazer agora no final, sendo que nós tivemos aqui o secretário de administração, o secretário de negócios jurídicos e mais 8 testemunhas, alguns ex-prefeitos, deputados, prefeitos que são de outras cidades, mas que não souberam dizer e fazem a mesma aplicação em todas as outras cidades. E uma questão que é importante a gente colocar aqui, que está nas oitivas, o secretário de Negócios Jurídicos, o senhor Austin, disse que só devolveram o dinheiro porque teve um inquérito
aberto e a promotora queria saber da devolução do dinheiro, inclusive de quem não tinha ainda devolvido, que se eu não me engano era a secretária de Cidadania, ex-secretária, né? E também o ex-secretário de Negócios Jurídicos, não, acho que de Administração de Finanças. Finanças. De Finanças. O secretário de Finanças, o ex-secretário de Finanças e a ex-secretária de Cidadania ainda não fizeram a devolução do dinheiro. Então, o secretário de Administração divergiu informação do secretário de Negócios Jurídicos. E eu fiz o questionamento de quem formulava e passa por eles a lei. Então, quem deveria dar as explicações e tudo, sabendo da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, eram os secretários, as testemunhas arroladas da acusada, que é a prefeita municipal, que poderia estar aqui, que teve a sua oportunidade, aliás, todas as oportunidades para realmente fazer as últimas declarações. Mas não, no início da denúncia, fake news, falou que era coisa de oposição e política. Se vocês verem bem aqui, o processo é infração político-administrativa cometida pela prefeita. Então, ela, mais do que ninguém, conhece, sabe, trabalhou aqui por 12 anos e foi vereadora por 8 anos de oposição ao governo que estava. Nós não esquecemos o trabalho que ela fez aqui como fiscalizadora. Então, independente, o Zelão deu a contribuição. As palavras do vereador Zelão aqui poderiam ser as palavras da prefeita em defesa dela própria. Vereador Sirineu. Parabéns, vereador Luciano, presidente. Parabéns, vereador Zelão, relator. Primeiramente, eu acho que nós fizemos o trabalho que foi que nos foi colocado. Nós somos sorteados, né, naquele dia 27, para exercer a nossa função. E nenhum de nós três aqui deixamos nós não omitimos diante da nossa prerrogativa. Então, isso é muito importante. Eu vejo assim que, diante dos dois relatórios, né, eu vou votar aqui, né, pelo relatório. Eu gostaria de colocar, nós começamos tudo no dia 27, dentro do plenário. Eu gostaria que terminasse tudo dentro do plenário. Eu queria colocar os dois relatórios para que seja lido em plenário, para deliberação do soberano plenário, para decidir em relação aos dois relatórios que aqui foi colocado. Eu vou pedir, né, tanto o relatório do vereador presidente Luciano, tanto o relatório do vereador Zelão, diante daquilo que eu já tenho aqui em mãos, e vou apresentar também, né, junto com a advogado que está me ajudando, e daí para a gente fazer uma votação consciente, tranquila, no dia que será marcado pelo presidente, a questão da cassação ou não. Mas de imediato eu acho que tem muitas coisas que foram esclarecidas sim, né? Outras coisas não. Eu acho que isso agora não tem tempo mais para isso. Agora é sim ou não. Então, eu gostaria de pedir para o presidente que colocasse os dois relatórios para deliberação do plenário, que fosse lido e todos os vereadores juntos pudessem ali decidir sim ou não em relação à cassação ou não da prefeita. Que nós só teríamos que ter um parecer jurídico. O doutor Mauro já deixar os dois relatórios. Então, vai os dois relatórios para ser lido e ser votado. Isso. Aprova os dois aqui e leva lá os dois relatórios para ser... Isso. Nossa. O doutor Mauro teve um problema pessoal hoje. Ele viria, um problema com a esposa, então ele não poderia estar presencialmente. Senhora, deixa eu fazer uma pergunta. Foi informada a prefeita da reunião? Foi informada que nós estaria fazendo hoje Foi através da defesa final dela. Ela teve a oportunidade. Então, daí, assim, foi comunicado que hoje, tal dia, a gente já está fazendo, né? Eu falo porque eu fico preocupado com essas questões. Vou chegar lá e falar, viu, no dia, porque eu acho errado do representante dela não estar aqui. Ele não participou de todas as reuniões, na verdade. Mas Mas foi convocado, né? Foi convocado, né? Sim. O artigo 5º, né, inciso 5º da Decreto-Lei 201/67, ele fala que a comissão processante vai apresentar um parecer final. Sim. Seria um relatório, né?
relatório e com uma conclusão. Como foram apresentados 2 relatórios, a lei não fala pareceres, a lei fala parecer final. Tem que ser votado o parecer. Aquele que for aprovado, de qualquer modo, seja pelo arquivamento, seja pelo prosseguimento, quem vai analisar o mérito da cassação é o plenário. Então, esse parecer final, ele vai ser ou aprovado, ele vai ser submetido ao exame do plenário. Como que funciona isso? O presidente da comissão processante, ele vai pedir ao presidente da casa uma data para que seja instalada uma sessão para análise do mérito da cassação ou não. Entendeu? Entendi. Daí, então, aprova um dos dois e daí vai para plenário, independente do resultado, de cassar ou não. Exato. Agora, vai ser exatamente igual ao que foi feito no recebimento da denúncia. Tá. Lembra que tinha 2 pareceres também? Foram votados, né? O do prosseguimento venceu e o processo prosseguiu. Vai ser exatamente igual aquilo lá. Ah, tá. Doutor, Aí, desse resultado, notifica-se a investigada, e daí se já tiver a data ou não da instalação da sessão do plenário, já põe já para ela ser notificada a respeito disso. doutor, então ela não, segundo Rita, hoje ela não teria a necessidade de estar convocada aqui, né? Não, isso é um ato da comissão. Um ato da comissão. A comissão processante vai apresentar um parecer final. Como tem 2, né? O princípio aí democraticamente vai ser votado, são 3 membros, aquele que obtiver maioria prossegue. E aí, a diferença que vai dar no final vai ser, se o parecer, por exemplo, venceu hoje o pela cassação, né, recomendando a cassação, o plenário vai analisar a cassação ou não. Se for aprovado o do arquivamento, o plenário vai se manifestar a respeito do arquivamento ou não. De qualquer modo, vai ter que ir para o plenário apreciar o mérito. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. E qualquer dúvida, nós entramos em contato novamente. Estou à disposição. Segundo ele, Obrigado. tá. Bom, vamos dar andamento à comissão, então. Segundo a informação jurídica que nós temos, Dr. Mauro, que é procurador efetivo dessa Casa de Leis, não pode ir 2 relatórios, 2 conclusões ao plenário, apenas um. Então, teremos que fazer a votação neste momento. Eu vou votar pelo meu relatório para seguir ao plenário. Eu voto pelo relatório então, do Luciano para seguir o plenário e lá a gente decide sim ou não. Então, com 2 votos favorável ao relatório final, Você não votou ainda. o meu voto, claro que é pelo relatório que fiz. Então, com o meu voto, juntamente com o voto do vereador Cirineu, o vereador Zelão votou no relatório que ele fez, né? Com 2 votos, está indo a plenário, irá a plenário, o relatório final que pede a cassação da prefeita municipal, senhora Fabiola Alves. Agora, nós faremos a notificação da prefeita e também vamos notificar o presidente da Câmara Municipal, o senhor Tiago Chiming, para que possamos marcar a data de julgamento e a sessão em que será deliberada a votação, se a prefeita municipal terá o seu mandato cassado ou não. Só para deixar registrado, o vereador Robson Vasco protocolou hoje um pedido para nós da comissão, né, para mim, como presidente, para que nós fizéssemos aqui até o chamamento
de um responsável, de alguém responsável pelo RH da prefeitura. Nós vamos encaminhar, já falei com o Dr. Mauro, nós vamos encaminhar para que ele faça a resposta, né, devidamente embasada juridicamente, para que o vereador tenha acesso. Nós já estamos há quase 90 dias deste processo, um processo que desgasta, nos desgastou muito, mas eu gostaria muito de agradecer ao vereador Cirineu, agradecer ao vereador Zelão, pela contribuição, a toda a assessoria que esteve aqui também, a TV Votorantim, a comunicação da Câmara, que esteve presente, aos vereadores que participaram, o vereador Ita está aqui também, o vereador Mauro esteve, vereador Lilo, estiveram presentes na maioria das oitivas e também acompanhando todos os trabalhos. Sandra e Sueli tiveram aí um grande trabalho para estar fazendo as atas das reuniões, então eu gostaria de agradecer profundamente. Eu gostaria só de falar, senhor presidente, que eu seguia, desde o início, né, eu seguia um caminho. Eu acho que está dentro dos meus princípios, da legalidade, da moralidade, né? Uma das primeiras palavras minhas, quando eu entrei nessa Câmara Municipal, é que eu ia trabalhar pela lisura e pela transparência. Isso foi a minha fala da primeira sessão. O que é importante dizer que em nenhum momento também eu falei que ia caçar prefeito, né? Mas eu falei que nós íamos investigar e fazer esse trabalho com bastante prudência. Então, agora até gostaria que o senhor pudesse dispor também o relatório da Vossa Excelência, o relatório também do relator, e que eu vou poder agora analisar com muita calma, com muita tranquilidade, para que o meu voto seja um voto mais tranquilo, mais consciente, porque a minha intenção não é prejudicar ninguém, mas também é dar uma resposta para tudo que eu acredito. Então, eu acredito que no dia da sessão, eu vou estar ali com o meu voto com mais tranquilidade. Se você perguntar para mim hoje, você caça ou não caça? Não tem nada certo. Agora que a gente vai analisar tudo aquilo que nós começamos desde o início, né, desde o primeiro dia até agora para me finalizar ali, o que, né, infelizmente eu tive que escolher um dos dois, né, tive que escolher. Se fosse os dois, seria mais tranquilo. Então, é só para mostrar que a gente está seguindo o mesmo caminho desde o início da nossa investigação. Obrigado, vereador. Só para concluir também, eu falo que analisar, eu acho que o Robson fez esse pedido, por isso que eu falo que nós saímos errado com o trabalho de comissão processante. Nós a questão era para ser uma SEI na sequência, porque como que vai ser que na comissão do parecer, que é uma comissão e você não tem que convocar. Não daria para convocar para ouvir, porque se fosse para levar, nós teríamos que ouvir o representante da RH para entender o porquê que ficou sem receber, se é uma coisa depois de 14 meses, aí de um ano e 4 meses. Principalmente fazer o aumento sem lei específica. Eu que é não o sei mais grave. a lei, se você pegar, pode. Então, é isso que eu queria. Eu tenho algumas dúvidas com o RH. Por que a prefeita pegou esse aumento lá e teve os 3? Se você pegar, somou, ela pegou os 15. Mas por que foi dado em data diferente? E um a menos para o vice-prefeito. E uma menos para o vice-prefeito. Por isso que eu falo que a comissão, nós vamos ficar com essa dúvida. Porque a dúvida com o Robson vai ficar e com certeza... Não, e olha só, a própria prefeita poderia ter. Você tem a razão que foi um erro do RH. Ele continua sendo ainda do RH, não foi mandado embora, não foi aconteceu nada. Eu acho, Cirineu, que a questão não é mandar embora. Talvez pode ser um sistema. E se for do sistema, A acabou prefeita passando. poderia ter dado essa informação. Mas aí, se é um sistema, vereador Luciano, Não, como mas ocorre? a Como prefeita você vai julgar poderia- a pessoa, não, mandar sim. embora por causa de um erro. E todos nós estamos passando de erro. Mas eu acho que não era o caso de admissão até mesmo da pessoa que está no RH. Mas talvez, Cirineu, uma orientação e ver por que e na onde ocorreu o erro, para não voltar a ocorrer esse erro, porque nós trabalhamos com duas frentes lá na Mas não prefeitura. foi ele do RH, porque senão tinha sido falado. Tinha sido. Não, o Gabriel Rangel, secretário de administração, afirmou que não tinha irregularidade alguma. Por isso que eu queria ver se teria algum documento, alguém determinando, olha, não passe para o vice, olha, não faz isso. Ou se for o cara falar, ó, o sistema falhou aqui, porque se o sistema falhou, dá para saber de onde falhou. Se você Senão estaria ali na defesa dela. Na defesa, foi na notificado. defesa, poderia falar, Nossa, foi então ele, eu não né? vou discutir com relação da Não, demissão, não é discussão, da admissão ou não do servidor que errou, possível erro ou não. Porque pode ser o sistema, como eu falei, dei um exemplo de uma pessoa que era pensão, que a pessoa não recebeu, daí foram ver por que ela não recebeu, o sistema jogou É para só outra pessoa. condução.
Não, não. Não, eu sei que você perguntou para mim. Você não deveria ter Tá bom, mandado não, embora. tranquilo. Não, sei não. Vereador Zelão, obrigado, Obrigado, mais senhor. uma vez. Vereador Cirineu, obrigado. E obrigado a todos que participaram, que contribuíram, que fizeram com que essa comissão, ela hoje finalizasse o seu trabalho. Então, agradeço mais uma vez a todos e agora sim declaro encerrada essa fase das comissões, da comissão processante.